pior parte de dirigir sozinho de madrugada numa rodovia vazia não é o cansaço. Não é o breu absoluto. É a sensação constante de que no meio daquele vazio, você é o único ponto de luz. E no escuro, a luz sempre atrai atenção. Olá, eu sou o Carlos, e este é o canal Vozes do Escuro. Meu nome é Marcos, tenho 42 anos e trabalho com insumos agrícolas. Eu vivo na estrada, passo a semana inteira no banco do carro rodando esse interiorzão de São Paulo. E o que vou contar aqui aconteceu em agosto do ano passado, num trecho que eu já passei, sem brincadeira, umas 100 vezes. Era uma volta de Ourinhos para a capital. Já passava das 2h30 da manhã. Quem conhece a Castelo Branco, ali perto de Botucatu, na descida da serra, sabe que a pista é um tapete, mas à noite a escuridão engole tudo. Tinha uma neblina fina começando a baixar. Eu estava nos 110 por hora. O rádio estava chiando, então eu deixei no mudo. Era só o barulho do motor e o vento batendo na fresta da janela para eu não pescar no sono. Pista morta. Ninguém na frente, ninguém vindo contra. O asfalto era só meu. Aí eu bati o olho no retrovisor. Lá no fundo, apareceu uma luz. Um ponto só, uns 4 quilômetros para trás. Pensei na hora, é algum caminhoneiro varando a noite. Ou alguém com aquelas barras de LED desreguladas. Dei um toque no freio, só para acender a luz vermelha e avisar. Caí para 90 por hora e puxei para a faixa da direita. Pensei que o veículo ia passar direto, mas ele não passou. Em 3 segundos, aquele ponto de luz que estava quilômetros para trás colou na minha traseira. Não teve o ronco de motor acelerando, não teve barulho. A luz era tão branca, tão absurda de forte, que eu tive que virar o rosto. A cabine do meu sedã ficou parecendo que era meio-dia. O clarão batia no para-brisa e me cegava por dentro do carro. Comecei a suar frio. Pisei no freio de novo, dessa vez mais forte, para dar um susto no motorista de trás. Mas a luz não balançou. E o pior, eu reparei que não tinha barulho nenhum. O vento na janela sumiu. O chiado do rádio sumiu. Parecia que eu estava debaixo d'água, com uma pressão nos ouvidos, um zumbido grave que fazia a lataria tremer toda. E aí, a luz fez algo que nenhum carro na face da terra consegue fazer. Ela não jogou para a esquerda para me ultrapassar. Ela subiu. Num piscar de olhos, aquele holofote descolou da minha traseira e foi reto para cima. Eu joguei a cara no volante para tentar olhar por cima do vidro. Aquilo estava flutuando em cima do meu teto. Uma esfera de luz imensa, levitando a uns 20 metros, cravada na minha velocidade a 100 por hora. Minhas pernas viraram gelatina. O instinto manda você frear e correr, mas o pavor de ficar a pé no meio do mato com aquilo lá fora era muito maior. Eu só agarrei o volante e continuei dirigindo em linha reta, tremendo. E, do nada, a esfera disparou. Foi igual um feixe de laser rasgando o céu. Foi de cima do meu teto até lá no horizonte em 1 segundo. Sem barulho, sem estrondo. Parou no meio do ar, uns 3 quilômetros na frente. E simplesmente começou a brincar com a física. A esfera despencava para o pasto e freava no seco antes de bater no chão. Fazia curva em 90 graus, zigue-zague. Eu fui encostando no acostamento, puxei o freio de mão e fiquei ali, só assistindo. Ela deu um último pulso de luz que clareou até as nuvens, igual um flash gigante, e apagou, sumiu. O barulho do vento e da rodovia voltou na mesma hora. Fiquei no acostamento uns 40 minutos, com as portas trancadas. Eu não perdi tempo de memória, não fui levado para lugar nenhum. Mas a sensação que ficou é muito pesada. A gente se acha o dono do mundo construindo estrada, mas no fim das contas, nós somos só formigas andando no asfalto. E de vez em quando, os donos do asfalto param para olhar as formigas. Meu nome é Roberto, eu tenho 53 anos. Hoje eu moro no centro de Ribeirão Preto, mas durante muito tempo eu fui caseiro numa chácara, ali na divisa com o Sertãozinho.
É uma região que tem muita cidade grande colada uma na outra, mas em volta é só um mar sem fim de canavial. E quem é da roça sabe que o canavial esconde muita coisa que a cidade grande finge que não existe. Isso aconteceu numa terça-feira de lua cheia, no ano de 2018. A chácara ficava bem no limite da propriedade. O alambrado dos fundos já dava direto para a terra batida e para os pés de cana. Eu morava sozinho na casa do caseiro com meus 3 cachorros, 2 vira-latas e um Rottweiler puro, o Thor, que não tinha medo de nada. Era umas 11 da noite. Eu estava na varanda fumando um cigarro antes de deitar, quando o vento mudou. Sabe aquele cheiro de carniça? De bicho morto no sol misturado com pelo molhado e enxofre? Bateu pesado, de revirar o estômago. Na mesma hora, os 2 vira-latas começaram a ganir, com o rabo no meio das pernas, e correram para baixo da caminhonete. Eles não latiam, eles choravam de desespero. Mas o Thor, o Rottweiler, foi até o alambrado dos fundos. Ele arrepiou o pelo inteiro, cravou a pata no chão e soltou aquele rosnado grave, mostrando o dente para a escuridão do canavial. Só que de repente, o rosnado do Thor virou um ganido agudo, e ele recuou. O cachorro que enfrentava até boi no pasto estava recuando para a varanda, tremendo. Eu apaguei o cigarro e fui entrando devagar na casa para pegar a minha espingarda. Mas antes de eu chegar na porta, eu ouvi o barulho da cana quebrando. Não era barulho de porco do mato, não era capivara, era pesado. Um barulho de passos de 2 pés, esmagando a cana e amassando a terra seca. Eu parei na porta e olhei para o alambrado. A única luz que eu tinha era do poste da varanda. E aí, o bicho parou do outro lado da cerca. Eu não estou falando de um cachorro grande. Eu estou falando de um bicho de quase 2,5 metros de altura. Ele estava parado em 2 pernas. As pernas pareciam de lobo, com o joelho invertido, muito musculosa, cobertas por um pelo escuro, duro, parecendo arame farpado. O peito era largo, mas a barriga era seca, encolhida, como se ele estivesse morrendo de inanição. Ele botou as 2 mãos na tela do alambrado. Tinha dedos enormes, com garras grossas e sujas de terra. E a cabeça? O focinho era alongado, cheio de dente torto, pingando uma baba grossa. Mas o que me travou o coração não foi o tamanho. Foram os olhos. Não era olho de animal. Era um olho amarelado, com uma expressão de raiva e de maldade consciente. Aquele bicho sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele sabia que eu estava ali. A gente ficou se olhando por uns 10 segundos. O cheiro de podridão estava tão forte que eu tive ânsia de vômito. Ele cheirou o ar, deu um rosnado tão fundo que vibrou meu peito lá da varanda, e soltou o alambrado. Ele abaixou, ficando de 4 patas, e o barulho dos ossos dele estalando quando ele mudou de posição ecoou no escuro. Em 2 saltos ele sumiu de volta para o canavial. A velocidade que aquilo correu não existe na natureza. Eu entrei, tranquei a porta, carreguei a espingarda e fiquei sentado no chão da sala até o sol nascer. No dia seguinte, eu pedi as contas e me mudei para o centro. O povo de Sertãozinho de Ribeirão pode até achar que no meio daquela tecnologia toda de agronegócio não tem espaço para lenda. Mas a besta está lá, se alimentando e esperando. É, no fim das contas a gente acha que está seguro trancado no carro ou dentro de casa. Mas seja uma luz no céu brincando, ou um bicho de 2 metros te encarando no escuro, o pavor sempre dá um jeito de te achar. A gente nunca está no controle. Me diz aqui embaixo, se você tivesse que passar por uma dessas situações, qual te deixaria mais aterrorizado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês fariam. E se você tem estômago para escutar esse tipo de relato até o final, já se inscreve no canal. Eu sou o Carlos, e esse é o Vozes do Escuro.